Com certeza, essa é a blusa mais bonita que eu já fiz no tricô. Não bastasse fazer apenas uma, eu fiz duas. Essa daqui como base para testar se ia dar certo. Fiz no tamanho 2. Como eu gostei muito, eu fiz essa no tamanho 10 e gravei o passo a passo para fazer aqui junto com vocês. E o vídeo ficou um pouco longo, porque eu tentei deixar o passo a passo o mais fácil possível para que você consiga executar aí na sua casa. Eu também fiz uma receita escrita, que tem as medidas para você fazer desde o tamanho 1 de criança pequena até o tamanho GG adulto. E essa receita escrita está no valor de R$12. O link está aqui embaixo, é só você clicar e também tem a minha ajuda para você fazer no tamanho escolhido. E antes de iniciarmos o passo a passo, já vou pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo e se ainda não é inscrita, se inscrever aqui no meu canal. Agora vamos lá começar a tricotar. Para essa receita no tamanho 10, a gente vai usar 2 novelos da linha ABC Baby Kids da Círculo. Essa cor é a 550 Verde Candy. E esse azul é a cor 530 Pacífico. Mas você pode escolher a cor que você quiser, né? Também vamos usar a agulha circular cabo 60 centímetros e uma de cabo 80 centímetros no número 4. Tesoura, fita métrica, muitos marcadores, a gente vai usar bastante marcadores. Uma linha auxiliar para separar os pontos da manga, pode ser um barbante igual eu tenho aqui ou qualquer outra linha de outra cor. E a agulha de tapeçaria. Aqui eu já fiz as separações, medidas. Então, para o tamanho 10, a circunferência do pescoço é 46 centímetros. Aí, de acordo com a minha amostra, cada 5 centímetros tem 12 pontos. Você vai fazer a sua amostra para ver se dá essa mesma quantidade. É bem importante esse passo para dar certo o tamanho. Então, se a cada 5 centímetros eu tenho 12 pontos, 46 centímetros, quantos pontos vai dar? Fiz ali conta básica, regra de 3, deu 110,4, que arredondando, arredondei para menos para 110. 110 não é um número divisível por 6, a gente precisa de pontos divisíveis por 6. Então, vai ser 108 ou 114 pontos. Eu escolhi começar com 114 pontos, porque é um pouquinho a mais ali para a cabeça, eu acho mais garantido. Então, vou pegar a minha agulha número 4 no cabo 60 centímetros e vou colocar os 114 pontos. Se você for fazer um tamanho menor, a agulha vai precisar de um cabo menor. Então, no caso aqui, eu estou fazendo tamanho 10, esse cabo de 60 centímetros dá tranquilo. Então, vou colocar aqui 114 pontos. Terminei de colocar os 114 pontos na minha agulha. E agora eu vou começar a trabalhar em tricô circular, ponto barra 1 por 1, que é um meia, um tricô. 1,6. Esse começo fica bem justinho, é normal, né? Fica um pouco mais difícil de fazer. Mas é só a primeira carreira, depois fica mais fácil. Então, meia e um tricô. Um meia. Um tricô. E eu vou fazer isso até o final da carreira e por mais 6 carreiras. Então, vai ser um total de 7 carreiras em meia em tricô, meia em tricô. Só seguindo o ponto. Onde fez meia, repete o meia. Onde fez o tricô, repete o tricô. Terminei minha primeira carreira e eu esqueci de falar para vocês colocarem um marcador no início da carreira.
para não se perder aqui quando começa e quando termina uma carreira. E agora eu vou repetir novamente o meio um tricô. Já tá bem mais fácil, segunda carreira, né? Então, faz isso, esse ponto barra 1 por 7 carreiras. Agora, você vai imprimir esse gráfico que está aqui no box de informações. É só clicar no link, acessar e imprimir. E aqui no meu trabalho, eu fiz as 7 carreiras. Nessa primeira carreira é toda em ponto meia, sem inserir a cor. E aí nós vamos começar a colocar os marcadores. Então, eu vou fazer 6 pontos em meia e colocar o marcador, 6 pontos em meia e colocar o marcador. Já deixa aí os seus marcadores próximo. Esses marcadores eu comprei do Mercado Livre e vem bastante. São 50 marcadores. Vou deixar o link aqui também no box de informações. Gostei bastante. Então, vou fazer 6 pontos em meia, colocar o marcador. Três, 4, 5 e 6. Coloco o marcador. Mais 6, 2, 3, 4, 5, 6. E outro marcador. E vou fazer isso até o final da carreira. Coloquei os marcadores e agora ficou com 19 marcadores aqui. Aproveita e já risca ali a primeira carreira. Você já fez ela. Se não quiser imprimir, pode fazer usando o celular. Mas eu aconselho imprimir justamente para você poder ir riscando e não se perder em qual carreira que você está. Então, agora na segunda, a gente vai começar daqui, da esquerda para a direita. A gente vai fazer 3, meia com a linha verde e vou introduzir a linha azul e mais 2 meia com a linha verde. Vamos lá. Lembrando que o meu rosinha é o início da minha carreira. Tem outros rosas aqui, né? Eu coloquei um rosa mais claro aqui, diferente de todos os outros, para saber que aqui é o começo da minha carreira, para não me perder. Então, deixa um marcador diferente, ou lembra que é o início da carreira determinada cor. Anota aí para não esquecer. Então, aqui, como a gente viu ali, vamos começar com 3 nesse tom de verde, depois vamos introduzir nossa segunda cor. Então, 2, 3, vou colocar o azul. E aqui não se preocupa em amarrar lá atrás, em fazer nó, só introduz assim na agulha e passa. Deixa uma linha sobrando aqui para depois esconder, né? Não precisa nem ser tanto, pode ser um pouco menos aqui. Agora, deixa a cor para lá e pega o verde novamente. Mais 2, opa, justo ali, né? 2 no verde claro. Passa o marcador e a mesma coisa, ó. 3, verde claro. Dá um espaço, não faz logo em seguida para não ficar apertado esse desenho, ficar bonito, né? Pego a linha azul, para pegar
o lado certo, né? Não vai pegar a pontinha pequena, pega o lado novelo. Faz o meia, solta ela. Eu faço dessa forma para não me perder. Tem gente que consegue ali ajustar nos dedos e ir fazendo mais rápido, mas eu não consigo ainda. Vou fazendo assim devagar, pelo menos faz certinho, né? E 2 no verde. Passa o marcador e a mesma coisa. 3, sempre ajusta, nunca faz com os pontos embolados. Dá uma espaçada, solta a linha, pega o azul, coloco o azul, volto pro verde. E 2 verde. Passa o marcador e vai fazer isso até o final da carreira, até chegar novamente aqui nesse marcador rosinha. Cheguei aqui no meu marcador rosa mais claro, vou passar ele e agora a próxima carreira, vamos olhar lá no desenho, que eu já fiz essa. Tô na 3. A 3 verdinho, um azul, 2 igualzinha à anterior. Vamos repetir a mesma coisa da carreira anterior. Um, 2, 3, pega a linha azul. Opa, nossa, cuidado para não pegar o fiozinho menor, né? Tem que ser do novelo. Peguei do novelo, volta para verde mais claro. Faz 2 pontos. Passa o marcador. E a mesma coisa. 3. Dá o espaço, ó, dá para dar uma puxada ali, para dar uma ajeitada nesse ponto. Pega o azul, faz lá no azul, volta pro verde, 2, verde. E vai repetir a mesma coisa até o final da carreira. Eu fiz a terceira, próxima carreira a quarta, a última antes do aumento, então são 2 no verde, mais claro, 3 no azul e 1 no verde. Passo o marcador. Dois verde, 3 azul, arruma, sempre dá uma ajeitada, para não ficar feio o desenho, né? Tudo apertado. 1 no verde. Passa o marcador. 2 verde. 3 azul. E 1 verde. E vai repetir essa sequência por toda a carreira. Terminei a quarta carreira, vou para a quinta, e aqui nós temos o nosso primeiro aumento no final, né? Até coloquei essa seta para ajudar a identificar que é no final que é o aumento. Então, vamos começar fazendo 2 em verde, 1 azul, um verde, 1 azul.
Um verde faz o aumento para fechar 2 verdes. Vamos lá? Passo o marcador. Vou vir com o verde primeiro. 2 em verde. Um azul. Um verde. Um azul. Um verde. E faz o aumento. Como que eu vou fazer o aumento para depois não ficar aparecendo, ficar feio? Eu vou pegar a perninha desse ponto do lado aqui, ó. Vou virar, colocar por dentro assim. E vou fazer um meio. Tá vendo? Passei o marcador. 2, meia. Ó, nem aparece ali, ó. Bem bom assim. Um azul. Um verde. Um azul. Um verde. Um verde. E eu aumento novamente. Peguei a perninha. Viro para colocar assim por dentro. Faço meia. Passo o marcador. Mais uma vez com vocês. Ajusta, né? Para não ficar nada apertado. Meia. Meia. E ó, como fica ali o aumento. Nem aparece. Azul. Verde. Azul. Verde. Aumento novamente. Peguei ali, virei, faço meia. E vai repetir isso até o final da carreira. Cheguei aqui no início da minha carreira. Vai ficando assim, né? Vai se formando o desenho. Eu vou riscar a quinta. Vamos para a sexta. E a sexta, a sétima e a oitava, eu não vou fazer aqui junto com vocês, porque é só ir seguindo ali como eu tô mostrando. Vai riscando, vai fazendo a carreira, risca, faz a carreira, risca, faz a carreira, risca. Eu volto com vocês aqui na nona carreira, pra gente fazer ela juntos e fazer o aumento aqui com vocês. Então, aqui a gente já fez 8 carreiras. Vamos para a nona, e a nona tem um aumento no início da carreira. A gente já vai começar ela com aumento e seguir conforme está aqui no gráfico. Então, eu passo o marcador, já faz o aumento puxando ali, coloca na agulha e faz ponto meia. Agora tem mais um ponto meia em verde. Vou pegar o azul. Três em verde. Azul.
E finalizo com o verde. Passa o marcador, faz o aumento. Mais um verde. Ajusta. Sempre faz esse ajuste para não ficar embolado os pontos. Essa é uma parte bem importante. Porque se embolar os pontos, vai ficar feio, não vai dar certo. Então, sempre dá uma ajustada. Mais 3. Verde. O azul. E um verde. Passa o marcador, começa novamente, colocando ponto na agulha, fazendo o aumento. Ajusta. Puxa o azul. E vai fazer isso em toda a carreira, até chegar aqui no início da carreira. Cheguei aqui no meu marcador e é assim que tá ficando. Ó, atrás. Atrás fica esses fios entrelaçados aqui. Agora, a gente fez a 9, vai fazer a 10 e seguir todo o gráfico da forma como temos feito até aqui. Prestando atenção nos aumentos. No total vão ser 9 aumentos. Então, a gente fez 2, vamos fazer mais 7, até chegar em 15 pontos entre os marcadores. Então, não tem segredo, é só seguir o gráfico, o desenho, com bastante atenção para não errar, porque se errar o desenho vai ficar todo alterado e feio. Então, é só vir riscando, fazer como a gente fez até agora, que não tem erro. Sempre acompanhe essa folha ou tiver com o celular do lado para ir olhando e não errar. Vou fazer a 10ª aqui com vocês e depois vocês seguem até o final. E eu também vou seguir aqui o meu. Então, a 10ª, passo o marcador, pego a linha verde, vão ser 2 no verde, um azul, um verde, um azul, um verde, um azul, e finaliza com um verde. Passo o marcador, 2 verdes, um azul, um verde, azul, verde, azul, finalizando com verde. Passo o marcador e começa novamente
essa sequência da 10ª carreira e todo o gráfico até a 39ª carreira. O que vai acontecer de diferente aqui que você tem que prestar atenção? A agulha que eu estou usando é cabo de 60 centímetros. Para o tamanho 10, vai chegar um ponto em que os pontos vão ficar muito apertados, mais ou menos aqui na metade. E aí eu vou trocar para agulha de cabo 80 centímetros, para ficar mais espaçado e facilitar eu continuar tricotando em jacquard assim, para que os pontos não fiquem todos embolados. Porque não dá para você embolar aqui atrás, aproximar demais, que daí o desenho vai ficar feio. Tem que sempre dar o espaço ali para ficar bonitinho e no final ficar aquele gráfico, aquele desenho de forma uniforme e bonita. Então preste atenção em que momento que você vai precisar trocar para agulha de cabo maior para ficar mais bonito o desenho. Só isso. O restante é só seguir o desenho como a gente vem fazendo. Não tem segredo, só prestar atenção que vai dar certo. Então façam aí e depois a gente volta aqui juntas para dar continuidade ao trabalho. Finalizei o gráfico e tá ficando assim. Eu troquei de agulha para de cabo 80 centímetros na 26ª carreira e continuei tricotando até chegar no final. E o que acontece agora? Eu tenho 285 pontos na agulha. Fiz um cálculo básico. Se eu tenho 19 espaços e 15 pontos em cada um, 19 vezes 15 dá 285. Porém, para o tamanho que eu estou tecendo, que é o tamanho 10, eu preciso ter a quantidade de 307 pontos, que é aqui, ó. Cada braço tem uma circunferência de 28 centímetros e o tronco tem 72 centímetros de circunferência, né? Total ali ao redor de todo o tronco, ao redor de todo o braço. Somando 2 braços mais 72 dá 128 centímetros. Faz a regra de 3 básica, dá 307 pontos. E eu tenho 285 ali na minha agulha. Então, eu vou aumentar mais um ponto em cada espaço dos marcadores. Eu vou passar um primeiro marcador, que aqui no meu trabalho é o rosinha mais clarinho. Vou fazer o aumento. Então, pega aqui, igual a gente estava fazendo até aqui, né? Fazer um aumento no começo da carreira. E continuo tricotando em ponto meia até o próximo aumento. Cheguei no marcador, passa o marcador e faz o aumento. E em ponto meia até o próximo marcador. E vai fazer isso por toda a carreira. Também já pode cortar o fio de outra cor que a gente não vai mais usar, para não ficar aqui atrapalhando. Corta deixando um espaço aqui para o arremate e no final de toda a peça a gente vai vir arrematar esses fios que vai ficar solto aqui. Mas só no final nós vamos fazer isso. Então agora vai fazendo dessa forma, um aumento a cada marcador até chegar novamente no início da carreira. Cheguei novamente no meu primeiro marcador e agora eu tenho 16 pontos em cada espaço de marcadores, que 16 pontos vezes 19 espaços, que é o que eu tenho, dá 304 pontos. Ainda não é os 307 que a gente precisa. Próxima carreira, nós vamos fazer mais 2 aumentos. Por que 2 e não 3? Porque eu preciso do número par para fazer as divisões depois de braços, frente e costas. O número ímpar vai ficar mais ponto nas costas ou mais ponto na frente, então a gente vai chegar em número par. 306 pontos, e aí eu vou fazer só mais 2 aumentos. Agora, o único marcador que a gente vai deixar é esse primeiro. Eu vou retirar todos os outros.
Nessa próxima carreira, eu vou fazer um aumento no começo e um aumento no fim da carreira. Passo o marcador para sinalizar o início da carreira. Aqui, esse primeiro ponto, eu vou fazer sem o aumento, porque ele já teve o aumento da carreira anterior. E agora sim, vou puxar o meu aumento do início. Seguir tricotando em meia até chegar nos 2 últimos pontos lá no final da carreira. Faltando 2 pontos para finalizar a carreira, eu vou fazer mais um aumento. E assim, vou ficar com 306 pontos na agulha. Na receita escrita, eu tenho a quantidade de pontos que você precisa ter para cada tamanho. Separado por tronco, braços, do tamanho 1 até o tamanho GG. Então, a receita escrita tá com o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Tenho 17 centímetros, desde o início até o que nós tricotamos aqui. Eu preciso chegar em 19 para fazer as separações no tamanho 10. Essa medida também tem na receita escrita, para cada tamanho. Então, eu vou tricotar em ponto meia até chegar em 19 centímetros. Cheguei em 19 centímetros desde o início até 19 centímetros. E agora a gente vai começar a divisão da nossa peça. Vou passar o marcador e vou fazer 86 pontos, que será a parte de trás do trabalho. Então, vamos lá, 86 pontos aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 84, 85, 86. Agora, eu vou pegar meu barbante com agulha de tapeçaria e vou retirar da agulha 67 pontos de uma manga. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65, 66, 67. Corto o fio, amarro, dou um nozinho aqui atrás. E continuo, deixa aqui pra frente, continuo em ponto meia por mais 86 pontos. Será a parte da frente do trabalho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Novamente, vou separar 67 pontos para outra manga, da mesma forma que eu fiz na anterior.
Então, vou retirando com o meu barbante e a minha agulha de tapeçaria 67 pontos. Sessenta e quatro, 65, 66, 67. Cheguei aqui no meu marcador, no início da carreira. Vou amarrar esse fio aqui atrás. E vou continuar em ponto meia, e agora vou fechar frente e costas. Passa o marcador, aí o marcador você vai ficar com ele até o final. E aqui eu vou continuar uma nova carreira, ó, em ponto meia. Vai fazer ponto meia até chegar no outro lado. Continua em ponto meia até o final da carreira. Então, quando chegar na outra manga, você retirou os pontos. Não vai tricotar eles. Você vai unir frente e costas. E assim a gente vai fazer tricô circular em ponto meia até chegar em 6 centímetros antes do tamanho desejado para peça, que aqui no tamanho 10 é 50 centímetros o comprimento total, e eu vou chegar em 44 centímetros para a gente dar continuidade. Então, eu vou fazendo aqui, ó, ponto meia, tricô circular, até chegar em 44 centímetros. Cheguei aqui onde fizemos a divisão da manga, e vai continuar tricotando em ponto meia normalmente. Não precisa fazer nenhum ajuste aqui, é só continuar em meia, fazendo toda a volta circular. O comprimento é da gola até lá embaixo, até chegar em 44 centímetros para o tamanho 10. Na receita escrita tem o tamanho que você precisa chegar em cada tamanho específico que você for fazer. Então, é só olhar lá na receita escrita que vai ter as medidas específicas para todos os tamanhos. Na próxima carreira, onde eu fiz com uma cor, eu vou fazer com outra e invertendo as cores. Mesmo que fiquem 2 pontos juntos ali, não tem problema. Então, onde foi azul, vou colocar a cor principal. E onde tá a cor principal, vou colocar o azul.
E assim eu vou alternando até o final da carreira. A terceira carreira vai ser igual à primeira. Invertendo novamente as cores. Agora pode cortar o fio azul, que a próxima carreira vai ser só com a cor principal, toda em ponto meia, do início ao fim. Agora, nós vamos fazer mais 4 centímetros de ponto barra 1 por 1. Então, meia, um tricô, meia, um tricô. Na próxima carreira, onde foi meia, continua fazendo meia, onde foi tricô, continua fazendo tricô, isso até fechar mais 4 centímetros. Finalizei minha barra e foram 11 carreiras de ponto barra 1 por 1. E assim ficou o final. Eu já fiz também uma manga. E vou fazer agora junto com vocês a outra manga. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desfazer o nó e passar todos os pontos para a agulha número 4 de 80 centímetros. Então, vai colocando. E aí, você já pode ir ajustando para fazer o laço mágico. Então, eu puxo todos os pontos que eu já coloquei. Deixo alguns ali na agulha e vou dobrar a agulha, ó. Puxar aqui. Ó, desta forma. Deixei alguns pontos ali, ficou outros pontos pra lá. Vou voltar aqui ajustando esse e colocando o restante, ó. Dessa forma fica mais fácil de colocar os pontos na agulha, pra depois a gente fazer a manga sem costura, como eu fiz a outra do outro lado. Vai colocando, ajustando. Coloquei todos aqui, puxa lá pra trás, pra que eles fiquem juntos aqui atrás da agulha. E puxa o fio, retirando a linha em que eles estavam presos ali. Aí, agora, eu vou dividir no meio certinho, né? Que antes eu só tinha ajustado pra ficar mais fácil de colocar os pontos. Agora, eu vou dividir no meio. Aqui. Não precisa ficar um número exato pra cada lado, tá? Não se preocupe com isso. Puxa ali. E fica dessa forma, pra gente usar o laço mágico na hora de tricotar. E aí, não fica com costura, né? E aí, eu vou inserir minha linha. Colocar ela, olha, estão assim as agulhas. Desse lado em que é a cava, né? E aí, eu vou inserir a linha pra esse lado, ó. Vou usar essa agulha aqui pra puxar ela lá. E volta ela ali pra ficar certinha.
Dá um nozinho por dentro, para que não apareça. Deixa a linha por dentro. E vou começar a fazer, usando o laço mágico, a minha manga. Então, elas estão assim, eu vou puxar de trás, encaixar os da frente aqui. E com a linha assim por cima, e bem junto assim, do jeito que eu tô fazendo, ó, aproxima ali pra que não fique buraco. Aqui vai ficar um leve buraco devido à cava, né? E a separação dos pontos, mas aí depois a gente só faz uns pontos aqui pra fechar o buraco que ficar embaixo do braço. Então, aqui eu aproximei bem e vou começar a fazer ponto meia. Cheguei aqui no último, eu puxo os pontos, cuidado para não juntar de novo lá atrás, né? Deixa esse espaço. Puxa a agulha do outro lado, vira o trabalho, ó. A linha tem que estar por cima aqui. Vou trazer eu virei, vou trazer esses pontos para perto, para tricotar. Puxo, alinhou de novo, ó, alinhei novamente, então eu tricotei os que estão lá, agora eu vou tricotar os desse lado. Então, com a linha por cima, eu puxo a agulha de trás, aproximo bem novamente, tem que estar bem perto para não ficar aparecendo ali a divisão dos pontos, então, bem perto aqui. E ponto meia até o final. Chegando no final, ponto meia normal, ficou assim, né, normal. Puxo a agulha de trás, viro o trabalho. E aqui a gente fez a primeira volta, então conta como uma carreira os dois lados. Um aqui, um lá, contou como uma. Agora a gente vai começar a segunda carreira. E para você não se perder, quando que começa é sempre aqui na cava, ó. Sempre na cava é quando eu começo a volta. Que daí você não vai se perder sabendo, será que eu tô na segunda, na terceira, né? Qual carreira que eu tô? Sempre conta o começo pela cava. Então, a mesma coisa, né? Alinhei os pontos, vou puxar o de trás, linha por cima. Junta bem os pontos e ponto meia até o final. Essa é a segunda carreira, segunda volta. Últimos pontos desse lado. Ajusto, puxo de trás, viro o trabalho. Encaixo esses que vão ser tricotados agora. A linha por cima, puxou a agulha. E ponto meia desse lado também, aproxima bem para não ficar aparecendo a emenda. Cheguei no final, a mesma coisa, vamos iniciar a terceira carreira. Então, gira lá e inicia a terceira, sempre com a linha por cima. E a gente vai fazer 12 carreiras dessa forma, sempre contando os dois lados. Então, vamos fazer as 12, depois começamos as diminuições. Aqui a gente fez 2, então vamos fazer mais 10 carreiras para daí começar as diminuições. Fiz as 12 carreiras e agora vou começar as diminuições. Então, vou puxar a agulha de trás com a linha por cima e vou fazer uma diminuição no início e no final da carreira. Bem próximo ali como a gente estava fazendo. Um ponto meia, outro ponto meia e outro ponto meia. Então, fiz 3 pontos meia, vou tombar um por cima. Puxei ali, vou tombar por cima do outro, primeira diminuição. E meia até o final da carreira.
Cheguei no final, vou virar o trabalho, ajustar a agulha. A linha por cima, puxa de trás, junto aqui, e meia, até faltar 3 pontos lá no final da carreira. Faltando 3 pontos, eu vou virar esses 2 próximos pontos aqui, para ficar mais fácil o arremate, que daí eu arremato dessa forma aqui por trás. Então, eu só virei, ó. Eles estavam assim, eu virei. Deixando nessa direção, eu pego os 2 pontos juntos, dessa forma, tiro da agulha e o último em meia. Então, aqui fizemos o primeiro arremate e essa carreira conta como a primeira carreira das 12. Eu vou fazer mais 11 e vou fazer o arremate, mais 11 o arremate, e aqui na minha manga, totalizou 7 diminuições. Então, você vai ver aqui, ó. Uma diminuição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui já no detalhe da manga. Vai dar 33 centímetros desde a cava até 33 centímetros. Que no meu caso, para tamanho 10, deu 7 diminuições. Então, aqui a gente já fez a primeira diminuição, vai fazer mais 6, e aí eu volto com vocês pra gente finalizar a manga e finalizar a nossa peça com os arremates finais. Faz, totalizando 33 centímetros, contando da cava. Para tamanhos menores, você pode fazer as diminuições a cada 8 ou 10 carreiras, depende do tamanho, né? Tamanho 1, 2 pode ser a cada 8 carreiras, tamanhos 4, 5, 6 a cada 10 carreiras, aí tamanho 10 e 12 a cada 12 carreiras, e tamanhos adultos a cada 15 carreiras. O comprimento das mangas de cada tamanho está escrito ali na receita escrita que está aqui no box de informações para você estar adquirindo, e daí tem todos os tamanhos, o comprimento de tudo em cada tamanho. Finalizei a última diminuição da manga, totalizando 54 pontos na agulha. E agora, a gente vai fazer o detalhe final da manga, que vai ser igual o detalhe final da frente e costas. E aí, eu vou começar puxo ela e vou tricotar um de cada cor. Então, um ponto com a cor mais clara, insiro o azul, essa linha que sobrou, vou colocar por dentro da manga aqui. Vou esconder ela aqui para depois a gente fazer todos os arremates finais no final dessa manga. A gente vai arrematar todas essas linhas que ficaram sobrando. Uma com a cor mais clara. Volto no azul. Cor mais clara. E volto no azul. E assim, até chegar ali no final, a gente vira e dá continuidade. Cheguei no final e vou terminar com azul. Aí, eu viro o trabalho. Alinho as linhas. E agora, eu vou
colocar as duas por cima, puxo a agulha e vou continuar. Terminei com o azul, vou continuar aqui com a verde mais clara. Azul. Verde. E vai alternando assim até... Terminei com o azul e aqui eu finalizei a primeira volta. Agora eu viro o trabalho. Linhas por cima. Alinho as agulhas. E a segunda volta vai ser o contrário dessa primeira. Então, mesmo que eu tenha finalizado com o azul do outro lado, eu vou começar com o azul para fazer o inverso da primeira. Então, junto ali, aproximo bem, começo com o azul, depois verde, azul e a verde mais clara. E assim, alternando até o final. Cheguei no final, eu viro. Alinho as agulhas. Linhas por cima, puxo de trás. Vou começar com o azul. Azul. A mais clara e vai alternando até o final. E assim fechei a segunda carreira. Vira, vai fazer mais uma igual à primeira. Então, ajusta, puxa de trás e vou começar com a cor mais clara. Depois o azul. E vou finalizar a manga com 11 carreiras em barra 1 por 1. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, até fechar 11 carreiras. Então, vai e volta, né? Eu conto uma carreira, essa parte, depois eu viro, e mais a parte de trás conto uma carreira. Vão ser 11 no total, e é só arrematar. E eu volto no final pra gente fazer todos os ajustes e arremates dessa peça, escondendo os fios e amarrando o que tiver solto aqui, né? Finalizei as mangas e agora vou fazer os arremates de todos esses fios que ficaram soltos aqui atrás do trabalho. Então, eu virei a blusa, deixei ela do avesso e vou pegar, começando aqui pelo primeiro fio lá do início do trabalho, eu vou dar um nozinho junto com o fio azul que tá aqui embaixo. Não precisa apertar muito, é só para esconder o fio. E aí, eu vou costurar esses dois fios aqui para ficar bem preso e não correr o risco de, depois, ao usar e lavar, desfazer o nó e acabar que o acabamento fique ruim, né? Não suporte o uso diário. Então, eu vou só costurar aqui com agulha de costura, passando esses dois fios assim, no mesmo tom ali principal.
Dessa forma, fica um arremate mais bem acabado, sem correr o risco de desmanchar alguma coisa pelo uso. Sempre gosto de fazer os acabamentos assim, costurando, para daí depois cortar os fios. E aqui já temos o primeiro acabamento. Agora, a mesma coisa aqui, ó, desse outro lado, vou dar um nozinho, que eu tô embaixo de uma manga. Não precisa apertar muito, né? Só dar um nó. E vou costurar novamente, para ficar bem preso, sem correr o risco de estragar pelo uso. Então, eu vou amarrar, cuidado para amarrar pegando só um lado, né? Não vai amarrar costurando os dois lados juntos, é só uma costura simples aqui. Corto e corto os fios. E você vai fazer isso por toda a peça, sem deixar nenhum fio solto. Aqui embaixo do braço, a gente ficou com um espaço devido à separação dos pontos para as mangas. E aí, a gente só vai vir também costurando aqui, fechando esse buraco. Sempre pelo avesso da peça. Depois de fazer a blocagem com ferro a vapor, somente o vapor do ferro saindo em cima do tricô, o suéter ficou, então, dessa forma. Lindíssimo! Lembrando que a receita escrita em todos os tamanhos está aqui embaixo no valor de R$12. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aqui o seu joinha e se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!